Paz do Senhor. Tenho algo muito interessante para compartilhar com vocês hoje, registrado no capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 15, que diz assim: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, e dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. 20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidasse que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Quero pensar com você um pouco a respeito da promessa do derramamento do Espírito e a importância de termos o poder do Espírito Santo. Quando as pessoas pregam, testificam, são usadas por Deus e acontecem milagres no meio do povo, é muito importante compreender que isso acontece pelo Espírito Santo. Se eu oro por alguém e a pessoa é curada, a glória não é minha porque não fui eu que curei, eu não tenho poder, é pelo poder do Espírito Santo. Então vamos analisar o que aconteceu aqui. No capítulo 8, a partir do versículo 1, Saulo ainda não era convertido e Saulo consentiu na morte de Estevão. Então deu todo aquele reboliço, aquela perseguição contra os primeiros cristãos. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. E aqui a história começa a se desenrolar. Aí perceba que no versículo 4 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eles estavam sofrendo não uma perseguição pequena ou insignificante, eles eram mortos. Mas perceba que onde eles iam, eles levavam essa mensagem viva, ativa, acesa no seu coração. Aí o versículo 6 diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. A expulsão de demônios, a cura de enfermos, os sinais, o poder e as maravilhas que os apóstolos estavam realizando era através do poder do Espírito Santo. É importante lembrar que eles souberam viver o processo. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse o seguinte: não vos deixarei órfão, vos enviarei outro Consolador. Quem é esse Consolador? Espírito Santo. Porém, Jesus disse o seguinte: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles ficaram. Houve a ascensão de Jesus, ficaram no cenáculo, foram revestidos de poder e agora estão pregando o evangelho. E pelo Espírito Santo estão fazendo sinais e maravilhas. E o povo começou a olhar e começou a crer. Mas é importante lembrar que a partir do versículo 9 entra esse homem chamado Simão. Ele trabalhava com magia, ele trabalhava com feitiçaria. Essa é uma prática condenada na Bíblia. Por quê? Porque são espíritos enganadores. E Deus não quer que eu e você vivamos na mentira, mas que vivamos e praticamos a verdade. Aí na continuação o texto vai descrevendo o que aconteceu. As pessoas trouxeram os seus ídolos, trouxeram os seus livros, tudo aquilo que estava distante, que os distanciava de Deus. E Simão, olha que interessante, Simão está no meio dessas pessoas porque ele também creu, ele também entendeu que aquilo que estava acontecendo não era normal. Ora, ele viu pessoas endemoniadas, ele viu pessoas doentes serem curadas, e isso chamou a atenção dele. Só que no cristianismo tem algo muito importante.
Não basta você acompanhar, você tem que entregar o coração para Jesus. E é isso que nós vamos ver na sequência dos fatos. Agora se cumpre o que eu li para vocês. É ainda no capítulo 14, diz assim: os apóstolos estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Primeiro Filipe estava pregando, eles queimaram seus livros, eles creram. Agora Pedro e João são enviados para a Samaria. E aqui vai acontecer algo interessante no versículo 15, quando diz: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E o versículo 17: lhe impuseram as mãos e receberam o poder do Espírito Santo. Como eu disse para vocês no início, eles estão pregando, eles estão fazendo o que foram chamados para fazer, mas quem opera não são os apóstolos, quem opera é o Espírito Santo. Agora Simão fica olhando e ele presta atenção, e aí no versículo 19, ele diz o seguinte, ou no 18, Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. 19, disse ele: dai também a mim esse poder, para que aquele que eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Quando ele falou isso, ele foi repreendido severamente por Pedro. E Pedro disse para ele o seguinte: o teu dinheiro seja para você, para a tua perdição, pois cuidasse que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Agora, baseado nessa repreensão e baseado nesse versículo, eu quero deixar uma reflexão para que você pense, medite na palavra de Deus. Aquilo que se adquire espiritualmente, o dinheiro não pode comprar. Onde se chega ministerialmente, com renúncia, com oração, com integridade, com humilhação, com vida de santificação, o dinheiro não compra. Nós estamos em uma época que muitas pessoas tentam se projetar espiritualmente. Todas essas pessoas irão falhar. Você pode se projetar financeiramente. Você pode se projetar profissionalmente. Pode. Para isso você vai estudar, para isso você vai lutar, para isso você vai buscar o teu sonho. Agora, se você tem um desejo de ter um tipo de ministério na tua vida, em primeiro lugar, você tem que compreender os princípios bíblicos. O ministério não nos coloca em posição de superioridade. O ministério nos coloca em posição de servos. Não existem títulos no corpo de Cristo. O único título é do eterno. Bom, existe a hierarquia da igreja? Sim, e deve ser respeitada, porque ela é composta pelo próprio Deus. Mas dentro da igreja, todos nós, eu sou serva, você é servo, eu e você fomos chamados para quê? Para servir. Em nenhum momento eu posso ou devo me colocar na posição de superior. Ora, mas eu tenho vários dons. Todos esses dons são para engrandecer, glorificar e revelar o Pai. Bem, eu vou me projetar como um pregador. Você pode se projetar como um pregador. Você pode investir em mídia, você pode investir em um monte de coisa. Mas no decorrer dos dias, as portas não se abrirão. Porque as portas para a pregação do evangelho, quem abre é o próprio Deus. Porque a missão é única. Pregar o evangelho ao povo. Lembrando também que nós não somos responsáveis pelo crer. Você não é responsável se você pregou e a pessoa não creu. Você é responsável pela pregação do evangelho. O agir, o trabalhar, o curar, o restaurar, a expulsão dos demônios, a libertação das vidas, tudo isso é obra do Espírito Santo. Você não pode adquirir ou tentar adquirir essas coisas com posição. Não, mas eu sou uma pessoa que oferta na igreja. E daí todo mundo oferta na igreja. Você oferta e eu também. Não, mas eu sou uma pessoa que ajuda a igreja. Todo mundo ajuda a igreja. A igreja é um corpo. A igreja chegou até aqui. Importante lembrar.
Nós estamos no século 21 e o que eu estou falando para vocês em Atos 8 é do primeiro século depois de Cristo. Ora, como que a igreja chegou até aqui? Por causa de mim? Por causa dos meus talentos? Não. A igreja chegou até aqui por causa do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é clara: não extingais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vós estáis selados para o dia da redenção. Se você estudar a doutrina do Espírito Santo, é fantástica, é linda, é maravilhosa. Ele tem uma função tremenda, extraordinária na igreja, nas nossas vidas, no nosso ministério. Mas como que eu vou adquirir o poder do Espírito Santo? Não existe outra receita. A oração é imprescindível. O que é orar? É falar com Deus. Quando eu estou falando sobre oração, eu não estou me referindo àquelas pessoas que dobram o joelho 5 minutos só para pedir. Eu falo sobre o ministério de intercessão. Todos os dias você deve orar. E a oração não é algo simples nem fácil. A oração é batalha. As pessoas que têm o ministério de oração, que têm se entregado à oração, elas conhecem a batalha espiritual. Vida de oração, vida de consagração, vida de jejuns. Nessa manhã na igreja nós tivemos uma manhã muito abençoada de consagração. É estar naquele momento entregando a minha vida totalmente para Deus. Como? Partes da minha vida? Não. Espírito, alma, corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, uma conduta que agrade a Deus em todas as áreas. E quando eu falo sobre essa conduta, eu não estou falando do julgamento humano, eu estou falando do julgamento divino, porque Deus julga o nosso coração, as intenções do nosso coração. Vida de oração, vida de jejum, vida de consagração. E a principal parte também, que é você frutificar espiritualmente. Lá em Gálatas nós temos a relação das obras da carne, que são muitas, e ali tem o fruto do Espírito, cada um na sua particularidade, cada um na sua singularidade, nos ensinando, nos orientando a servir a Deus, a frutificar. Como eu vou frutificar espiritualmente? Massacrando a carne. Esse é um processo muito difícil e nem todas as pessoas estão dispostas a suportar esse processo. Mas as pessoas escolhidas por Deus, que seguem os seus princípios, que conseguem frutificar espiritualmente, essas pessoas têm o Espírito Santo. Como que uma pessoa que não ora, que não vigia, que não se santifica, que não busca Deus, que não frequenta cultos, como que ela vai ter o Espírito Santo para operar as obras no mundo espiritual? No mundo espiritual não existe meio termo. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Beelzebu. Talvez você não compreenda isso, talvez você tenha alguma dúvida nesse assunto, mas a palavra do Senhor nos orienta dessa forma. Quer ter o Espírito Santo, siga os princípios de Deus. Simão estava acompanhando o povo, mas o seu coração ainda não estava voltado totalmente para o Senhor Deus. Primeiro passo, entregue o teu coração para Deus. O que é entregar o coração para Deus? É entregar tudo. A Bíblia diz que do coração procedem todas as saídas da vida. Na linguagem bíblica, o coração é a mente, é o intelecto, é o governo da tua vida. Você não pode servir a Deus e querer governar a tua vida. A partir do momento que eu aceitei a Cristo como Salvador, eu não tenho vontade própria. Por isso eu falei para vocês que são processos de transformação, de santificação, de restauração, de regeneração, mas são processos que valem a pena. Todas as pessoas que você conhece e que são tremendamente usadas por Deus, entenda, por trás da aparência existe alguém que entregou tudo para o Senhor. Qual foi o erro de Simão? Querer ter o que os discípulos tiveram. Olha a experiência dos discípulos. Foram chamados, tiveram aquele discipulado lindo com Jesus, aprenderam a missão. Jesus volta para o céu e eles continuam a missão. Gente, pregar o evangelho não é uma coisa simples. É muito impressionante pregar o evangelho, porque a gente só fala, mas quem restaura é Deus. Quem toca nos corações, quem convence é o Espírito Santo.
Nós não somos responsáveis pelo crer, mas nós somos responsáveis pelo pregar. Aí olha que interessante, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E Pedro disse, o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Todos aqueles que tentar comprar uma posição na igreja, todos aqueles que tentar comprar o dom de Deus, vai com o teu dinheiro para a perdição. Porque valores espirituais não se conquistam com dinheiro. Valores espirituais se conquistam com o coração totalmente voltado, contrito, entregue nas mãos do Senhor. Aí o versículo 21. Olha o que Pedro continua dizendo. Você não tem parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua iniquidade. Sentimento de inveja também nós podemos colocar nessa palavra. É querer ter o que o outro adquiriu entre ele e Deus. Eu nunca serei você. E você nunca será eu. Porque você tem um histórico de vida. Porque você tem um histórico de caminhada com Deus que eu não conheço. E eu tenho um histórico de vida que você não conhece. Eu tenho um histórico de caminhada com Deus que você não imagina. Deus me usa segundo a minha entrega. Deus me usa, primeiro, lembrando que é Deus quem dá os talentos. As coisas não acontecem assim. Eu acordei de manhã, não, a partir de hoje eu vou ser pregador. A partir de hoje eu vou ser pastor. A partir de hoje eu vou ser cantor. Não seja tolo. Não é assim que as coisas acontecem. Tem que haver um chamado da parte de Deus. Quem que distribui os dons? Para você que estuda a Bíblia, o Espírito Santo. Ele distribui os dons. Aí o cuidado no exercício dos dons, aí isso compete a mim. Os dons que ele me emprestou, também, né, abrindo um gancho aqui, um parêntese, na parábola dos talentos, os dons não são dados a nós, na verdade, eles são emprestados. Porque no final das contas nós teremos que dar conta dos nossos talentos. Primeiro, é o Espírito Santo quem distribui os dons. Segundo, a responsabilidade no exercício dos dons compete a nós. Terceiro, o que se conquista espiritualmente, dinheiro não compra. Você pode até tentar fazer alguma coisa voltado ao financeiro, se referindo ao espiritual, mas eu tenho uma notícia para você. Não irá prosperar, porque todo espírito de mentira, de vaidade, de arrogância, de engano, de inveja, são de procedências demoníacas e de procedências malignas, e eles não resistem à verdade. Eles não resistem ao poder do Espírito Santo. Portanto, se você tem desejo de adquirir algo espiritualmente, entra no caminho. Começa a buscar ao Senhor. Começa a se santificar. Aos poucos ele vai se revelando para você e ele vai revelando essa palavra. Gente, essa palavra é fantástica. Essa palavra é linda, é preciosa, é maravilhosa. Ela não é da mente humana. As pessoas que não têm discernimento e revelação fazem uma salada, fazem um balaio e não entendem nada. Porque essa palavra não se discerne pela mente e entendimento humano. Essa palavra se discerne espiritualmente. Não tente fazer como Simão, que quis comprar o poder de Deus e foi desmascarado e amaldiçoado. Mas entre pelo caminho da purificação, da busca integral, incessante da presença do Senhor. E eu encerro dizendo para você o seguinte: não existe nada mais lindo, não existe nada mais maravilhoso, não existe nada mais precioso do que ter o Espírito Santo. Por isso que Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E ele disse: se eu perder tudo na vida, eu não quero perder a tua presença. Por isso que certa feita ele tira a coroa da cabeça e ele diz: eu posso perder tudo, mas não quero perder a tua presença. Que essa seja a minha e a tua intenção. Lute por aquilo que você conquistou espiritualmente. O diabo vai tentar roubar os teus valores espirituais. E são esses valores que você deve cuidar no teu coração e não deixar que Satanás, através de artimanhas e de situações, venha tirar do teu coração.
Mantenha o Espírito Santo vivo, ativo no teu coração, porque assim você será uma pessoa crente, fervorosa, dinâmica, animada, fortalecida. Não é a força humana que nos faz prosseguir, mas é o Espírito Santo. Não é a força humana e o entendimento humano que nos dá a revelação e discernimento da palavra, mas é o Espírito Santo. O próprio Jesus se revestiu do Espírito Santo, se esvaziou da glória de quem ele era, se encheu do Espírito Santo para ter o seu ministério e cumprir a sua missão aqui na terra. Então eu e você, como que nós iremos frutificar? Como que nós iremos suportar as provações e manter o nosso ministério se não for pelo Espírito Santo? Perca tudo, mas não perca essa presença gloriosa e não tente conquistar com dinheiro aquilo que só se conquista com integridade, com humilhação e com graça da presença do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.